Olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho de equilíbrio químico, né? Como isso se dá. Eu vou pegar uma reação aqui, tá? Essa reação aqui. E vamos pegar, quando essa reação começa, os gráficos dela, né? Como que funciona? Você tem o primeiro gráfico do reagente, né? O que que vai acontecer? Esse reagente começa a ser consumido com o passar do tempo. Olha só, ele começa a ser consumido, ser consumido, ser consumido. E o produto começa a ser formado. Você tem lá um produto aqui no outro gráfico, ó, começa a ser formado. Então você tem um reagente que começa a ser consumido, que é NO2, e o produto começa a ser formado, que é N2O4. Beleza? Então a gente tem uma reação aí, que os reagentes sendo consumidos e os produtos começam a ser formados. Beleza. Só que a gente tem um ponto que é o ponto de equilíbrio. E a gente vai ver por que e como quando ele chega no ponto de equilíbrio, tá? E aí você tem o quê? Você tem um dado momento que você tem que a quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos. Olha esse gráfico aqui, ó. Você tem lá que a quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos. Você pode ter um gráfico também que a quantidade de produtos pode ser maior do que a quantidade de reagentes. Isso quando atinge o equilíbrio aqui, tá vendo? E você pode ter um outro gráfico também, que a quantidade de reagentes pode ser maior que a quantidade de produtos quando a gente atinge o equilíbrio. E quando a gente atinge o equilíbrio e como a gente atinge esse equilíbrio? Esse equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação dos reagentes formando o produto e a velocidade da reação dos produtos formando reagente são iguais. Quando essas velocidades de formação de produto e a formação de reagente, elas são iguais, nós temos aí o equilíbrio químico, né? E aqui está representado, ó, A formando B e B formando A. E quando a velocidade de A formando B é igual à velocidade de B formando A. E esse gráfico aqui mostra o quê? Quando a gente não chegou ainda no equilíbrio, a gente fala que a gente usa esse Q aqui, ó, que é o produto, a relação dos produtos pelos reagentes. Quando a gente chegou no equilíbrio, que as velocidades são iguais aqui, ó, olha a velocidade aqui, ó, no equilíbrio, olha o equilíbrio aqui, ó, de uma reação. A gente usa o K, que é a relação dos produtos sobre os reagentes. Só que aí eu já estou no equilíbrio químico. A velocidade da reação de formação de um produto é igual à velocidade da reação que esse produto está voltando a ser um reagente, tá? E a representação está aqui, ó. O que quando eu não estou ainda na situação de equilíbrio e o K quando eu já estou na situação de equilíbrio. E como funciona isso? A gente faz a relação dos produtos sobre os reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, tá? E aí eu tenho o gráfico aqui, ó, a concentração de A ela vai diminuindo e a concentração de B vai formando, que a gente viu lá nos gráficos aí no vídeo, tá? Então eu tenho aqui, ó, a relação, que eu chamo de K agora, é produtos sobre os reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, né, que é o Bzinho aqui e o Azinho aqui, tá? Então eu tenho aí de novo, né, a concentração, aqui é o gráfico importante, a concentração em função do tempo. Aqui, ó, é onde eles atingiram o quê? O equilíbrio. Quando eles atingem o equilíbrio, quando as velocidades são iguais e as concentrações se tornam constantes. É importante dizer que as concentrações se tornam constantes, mas elas não são necessariamente iguais, tá? Outra coisa importante no gráfico aqui, ó, é a velocidade da reação, né? Isso está se dando aqui, ó, com o passar do tempo, tá bom? Outra maneira de ver quando o sistema está em equilíbrio é quando você analisa suas concentrações, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho lá, vamos supor que eu tenho um KC em equilíbrio de 216, tá? Outra coisa importante é o KC ele não tem unidades, tá? Ele é 100 unidades, tudo bem? Então o que eu tenho? Vamos pensar lá, eu tenho a reação aqui, né? Acontecendo, eu tenho o KC dela, N2 produtos, né, sobre os reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, aqui não tem nada, é 1 aqui em cima, e esse 2 é um coeficiente estequiométrico e ele vai aqui em cima. Então esse KC para essa reação a determinada temperatura é 216. Agora vamos pensar em algumas hipóteses. Vamos pegar um sistema 1,
um sistema 2 e as suas concentrações, o sistema 1 e a concentração dada, e o sistema 3 e a concentração dada. Vamos ver se esses sistemas, quais desses sistemas estão em equilíbrio. O sistema em que antes do equilíbrio a gente chama do Q, né? Se o Q for igual ao K aqui, ó, a gente tem um sistema em equilíbrio, tá? Então vamos pegar o sistema 1, vamos lá fazer o Q dele, porque eu não sei se está em equilíbrio ou não ainda. São produtos, né, sobre os reagentes. Eu tenho 0,1, né, 0,1 mol de N2O4 e 0,1 também de NO2, só que elevado ao quadrado. Isso vai dar 10, e 10 é menor que 216. Então esse sistema não está em equilíbrio, né? Eu tenho mais reagentes. Então o que eu tenho que fazer para chegar no equilíbrio? Eu tenho que diminuir os reagentes e aumentar aqui os produtos, tá? Não está em equilíbrio. Eu estou fazendo essa análise pela concentração, tá bom? Vamos pegar aqui no sistema 2 as concentrações, fazer o K dele, produto sobre reagentes. E aí eu tenho 2,16, né? Por 0,1 ao quadrado vai dar 216, sim, ó, é igual. Então esse sistema ele está em equilíbrio e as concentrações elas ficam constantes. Lembra que a gente viu no gráfico lá que as concentrações são constantes? Muito bem. E no sistema 3? Vamos lá. Vou fazer o Q dele, produto sobre reagentes, 0,1 ao quadrado, e eu tenho 1000, que é maior que 216. Esse sistema não está em equilíbrio, eu tenho mais produtos, eu tenho que aumentar os reagentes e diminuir a quantidade de produtos para que eu chegue no equilíbrio, tudo bem? Então eu estou vendo o equilíbrio a partir de agora através das concentrações. Eu tenho meu KC e vou ver se as concentrações desses sistemas estão em equilíbrio, tá bom? E o interessante, quando essas concentrações dadas estão no equilíbrio. Olha lá, vamos pegar uma reação genérica, A, B, que está em equilíbrio, e ele está as concentrações. O que acontece se essas concentrações, o que você vai olhar? Essas concentrações são dadas no equilíbrio, ele vai falar, o que acontece muito no exercício, ele fala assim, ó, as concentrações iniciais, elas não estão em equilíbrio, né? Ou ele pode falar assim no exercício, as concentrações em equilíbrio. Então o que acontece? Se a concentração estiver em equilíbrio, no equilíbrio ali, o que você faz? Você vai direto no KC, produto sobre os reagentes, né? Elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Agora, se ela não estiver em equilíbrio, o que você tem que fazer? Montar a tabelinha. O que é a tabelinha? Você põe lá o A, né? Os reagentes, e o B, o produto, e você vai ter o início dessa reação. O que acontece no início dessa reação? Você tem A, você tem uma quantidade de concentração de A, só que você não tem B, não começou a ocorrer. Lembra do gráfico lá atrás? Então, o B começa do zero. E aí você vai ter uma parte de A que vai reagir. Eu tenho lá no início X, né, aqui, ó, e 0 em B. Aí você vai ter uma parte de A que vai reagir. Eu chamei de Azinho, tá? Só para didática, tá? Então ele vai reduzir de X, vai reduzir A por quê? Por que menos A? Porque esse menos A vai virar quem? Vai virar B, mais Azinho aqui, ó. Esse menos A vai virando o mais Azinho aqui em B, tudo bem? E no equilíbrio, o que acontece? Eu tenho X menos A e 0 mais A que formou. No equilíbrio eu vou ter o quê? Então, X menos A, menos Azinho, perdão, e eu vou ter o Azinho. Aí eu faço o quê? O KC, tendo o quê? As concentrações do equilíbrio, que é quem? Produto, Bzinho, sobre os reagentes X menos A. Tá bom? Então você tem que olhar muito bem no exercício se aquelas concentrações dadas estão em equilíbrio ou não. São concentrações no início, são concentrações de equilíbrio. Como que estão essas concentrações?